One job around romance. One job around romance. I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your letters to the kiss in the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want it bad, your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. Caught in the bad romance. Caught in the bad romance. Senhoras e senhores, dentro de alguns instantes terá início a sessão extraordinária em que se dará o ato de posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado, eleitos para o biênio 2015 e 2016. São os seguintes os dirigentes e os respectivos cargos em que serão empossados. Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, presidente. Conselheira Maria Adélia Salles, vice-presidente. Conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, corregedor. Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, ouvidor. Conselheiro Tarcísio Costa, diretor da Escola de Contas. Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, presidente da Primeira Câmara de Contas. Conselheiro Renato Costa Dias, presidente da Segunda Câmara de Contas. Aproveitamos a oportunidade para informar que esta solenidade será transmitida simultaneamente no auditório ao lado. Neste momento, tomam assento à mesa dos trabalhos os membros do Tribunal Pleno, conduzidos por seu presidente, conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, que se faz acompanhar dos conselheiros Tarcísio Costa, Renato Costa Dias, Maria Adélia Salles, Carlos Thompson Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, do auditor Marco Antônio Moraes do Rego Montenegro e do procurador-geral Luciano Silva Costa Ramos. São convidadas para compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor deputado Ricardo Mota, presidente da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor desembargador Aderson Silvino, presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Excelentíssimo senhor senador Garibaldi Alves Filho, ministro da Previdência Social. Excelentíssimo senhor senador José Agripino Maia. Excelentíssimo senhor Robson Farias, vice-governador do Estado. Excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Alves, prefeito municipal do Natal. Excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, presidente eleito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador José Barbosa Filho, representante do Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região. Considerando integrantes da mesa central, registramos as presenças das seguintes autoridades: Procurador-Geral Adjunto Jovino Pereira da Costa Sobrinho, representante do Ministério Público Estadual. Padre Edilson Soares, vigário-geral da Arquidiocese de Natal, representante do Arcebispo Metropolitano. Professor Giuseppe da Costa,
representante da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dr. Cláudio Dantas Marinho, representante da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte. A partir de agora, o conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves assume a presidência dos trabalhos. Encontrando-se presente nesta casa a excelentíssima senhora governadora Rosalba Ciarline, designo uma comissão composta pelos conselheiros Maria Adélia Salles e Tarcísio Costa para conduzir sua excelência a este plenário. Acompanhou a governadora, o ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União, que nos honra com a sua presença. Saúdo a todas as autoridades presentes já nominadas. Também saúdo as autoridades que não puderam estar nesta mesa, mas que nos dão a honra de sua presença. Se sintam todos homenageados. Parlamentares, dirigentes, membros de outros tribunais, membros do Ministério Público, conselheiros e auditores aposentados, secretários de Estado, lideranças e dirigentes de órgãos municipais, representantes de instituições civis, militares, eclesiásticas e universitárias, dirigentes e servidores deste tribunal, profissionais liberais, familiares dos conselheiros, familiares dos empossados, demais senhoras e senhores. Convido a todos os presentes para ouvirmos a execução do hino nacional.
sob a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária, convocada para dar lugar ao ato de posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas nos seguintes cargos: presidente, conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes; vice-presidente, conselheira Maria Adélia Salles, os quais foram eleitos por este Tribunal Pleno para cumprirem mandato durante o biênio 2015-2016. Nesta mesma oportunidade, serão igualmente empossados nos cargos de corregedor, ouvidor, diretor da Escola de Contas, presidente da Primeira Câmara de Contas e presidente da Segunda Câmara de Contas, os conselheiros que foram há pouco tempo nominados e eleitos para tais funções. Na sequência dos trabalhos, o coral Canto de Contas deste tribunal executará 2 números musicais em homenagem aos presentes e especialmente aos novos dirigentes do tribunal. Senhoras e senhores, bom dia. Vamos fazer 2 páginas da música brasileira. A primeira, de Milton Nascimento e Chico Buarque de Holanda, Cio da Terra. Faz muito uso de cadernos, de toquinho ou caderno. Você no primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e um sol a sorrir no papel.
tempo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Usará da palavra agora o conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves para seu pronunciamento final como presidente desta Corte de Contas, oportunidade em que, em nome do colegiado, saudará o novo presidente e demais dirigentes do tribunal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Coral Canto de Contas, mais uma vez abrilhantando a nossa solenidade. Excelentíssima Senhora Governadora Rosalba Ciarline, Excelentíssimo Senhor Deputado Ricardo Mota, Presidente da Assembleia Legislativa, Excelentíssimo Senhor Desembargador Adécio Silvino, Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal de Contas da União, Excelentíssimo Senhor Senador Garibaldi Alves Filho, Ministro da Previdência Social, Excelentíssimo Senhor Senador da República José Agripino Maia, Excelentíssimo Senhor Robson Faria, Vice-Governador do Estado e Governador eleito e diplomado, Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Alves, Prefeito Municipal de Natal, Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcelo Navarro, Presidente eleito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Excelentíssimo Senhor Desembargador José Barbosa Filho, representante do Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, Excelentíssimo Senhor Luciano Ramos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Excelentíssimos Senhores Conselheiros, demais autoridades presentes ou representadas, desculpe mais uma vez não poder citá-las porque poderia ocorrer graves e grandes omissões. Minhas senhoras e meus senhores, este meu pronunciamento, conforme antes anunciado, reunirá em seu conteúdo dois diferentes enfoques. Um primeiro, referindo-se à gestão que ora chega ao seu final. Um segundo, compreendendo justa e merecida saudação aos novos dirigentes deste Tribunal de Contas, cuja presidência e vice-presidência passarão a ser exercidas, respectivamente, pelos meus ilustres colegas, conselheiro Carlos Thompson e conselheira Maria Adélia Salles. As palavras introdutórias do primeiro enfoque se referem à missão finalística, ou seja, à função institucional do Tribunal de Contas, a qual corresponde ao exercício do controle externo da gestão pública, devendo ela estar sempre e inteiramente comprometida com o interesse da sociedade e, portanto, em favor da cidadania. A par de tão importante e não menos desafiadora responsabilidade socio-institucional, as Cortes de Contas, nos últimos tempos, tiveram redimensionadas suas competências, seja pela vigente Constituição, seja mais tarde pela Lei de Responsabilidade Fiscal e também pela tradicional não, mas famosa Lei da Ficha Limpa, a qual
a qual, de forma inovadora, prescreveu para a gestão público-administrativa a prática de uma atuação marcada, de um lado, pelos princípios da responsabilidade, transparência e controle, e de outro, pelo pressuposto do planejamento das respectivas ações. Em resposta a essa realidade, caracterizada por tamanhas demandas, a nossa administração, ao iniciar-se em janeiro de 2013, não vacilou nem se omitiu na adoção de medidas voltadas para a modernização deste tribunal, com o objetivo de capacitá-lo cada vez mais no sentido de contribuir com eficiência e eficácia para a regularidade e o equilíbrio da gestão dos recursos públicos, embora saibamos que tal desiderato somente será alcançado com sucesso se contarmos com a tríplice parceria do controle externo, a cargo dos tribunais de contas e da Assembleia Legislativa, do controle interno, a cargo dos órgãos gestores, e do controle social, a cargo da sociedade, sem prejuízo da continuidade ou até mesmo da conclusão de ações iniciadas em gestões anteriores. Direcionamos, como presidente deste tribunal, todos os esforços e todos os meios disponíveis para a capacitação técnica e operacional dos seus recursos humanos, bem assim para o aperfeiçoamento qualitativo das atividades de controle externo como um todo. Peço aos presentes que me permitam registrar, ainda que de forma sintética, alguns dos principais projetos e ações levados a efeito por nossa administração neste biênio 2013-2014, começando pela atenção dispensada à área dos recursos humanos. Concluímos, mediante contrato, já vinha sendo feito com várias administrações, celebrado com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a conclusão do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, disponibilizado a 31 servidores do quadro efetivo do tribunal, pessoal de nível médio que se tornou formando, se tornou dono, se tornou proprietário de um título de nível superior. Finalizamos o processo de implementação dos resultados do último concurso público, anteriormente realizado e por força do qual o tribunal incorporou ao seu quadro de pessoal 66 novos servidores, todos de nível superior e distribuídos por 6 diferentes especialidades técnicas. Ainda na área de recursos humanos, e com certeza a mais desafiadora das iniciativas, foi a implantação do projeto de revisão do plano de cargos e carreiras, assegurando um triplo benefício aos servidores efetivos do tribunal: a melhoria dos níveis de remuneração, o estímulo ao processo de atualização técnica e o aperfeiçoamento dos critérios de progressão funcional. E aqui cabe um registro. Sem desmerecer nenhum plano de cargos e salários, que tanta dor de cabeça já deu a nossa governadora Rosalba Cialini. Mas o nosso plano de cargos e salários foi enquadrado dentro do nosso orçamento, que, ressalte-se, é um dos menores orçamentos do Brasil em termos de Cortes de Contas. E também
E aí eu digo com certeza, não é um dos menores, é o menor limite de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os 3% que cabe ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas, o nosso TCE dispõe somente de 0,38%. Pois bem, enquadramos o nosso plano dentro deste orçamento e dentro deste limite. Na área específica do controle externo, merecem destaque as seguintes realizações: execução de auditorias operacionais, voltadas não para a simples fiscalização de gastos orçamentários financeiros, mas prioritariamente para a melhoria qualitativa de uma gestão pública amparada nos pressupostos da racionalidade, do planejamento, da eficácia e, consequentemente, do interesse público. Elaboração e execução do plano de fiscalização anual relativo aos exercícios 2013 e 2014, compreendendo o acompanhamento preventivo ou corretivo dos atos de gestão pública. Orientação e até insistência aos órgãos municipais e os seus gestores para a implantação de uma unidade de controle interno, como instância incumbida de propiciar o aperfeiçoamento da gestão pública como um todo, no âmbito de cada administração. Desenvolvimento de sistema destinado a monitorar e controlar as despesas com pessoal praticadas pelos jurisdicionados, requerendo as folhas dos servidores públicos, visando apurar possíveis desvios, como duplicidade e extrapolação dos limites constitucionais. Reestruturação de unidades técnico-administrativas do Tribunal, visando a otimização de métodos de trabalho, a partir da modernização da respectiva estrutura física e operacional. Nesse sentido, merece destaque o projeto destinado a garantir a efetividade das execuções do Tribunal, na Diretoria de Atos e Execuções, que é o cartório do nosso Tribunal, por meio da utilização do processo eletrônico, com a adoção de cadastro de débitos monetariamente atualizados e boleto bancário emitido no próprio site do Tribunal. Cabe destacar, igualmente, a adoção de medidas operacionais que resultaram na agilização da tramitação processual, seja no ambiente interno do Tribunal, seja na devolução de processos aos respectivos órgãos de origem. A elaboração de projeto de modernização da unidade que cuida do controle externo na esfera municipal, a Diretoria de Assuntos Municipais, contemplando a referida unidade com o reordenamento de sua estrutura física, a otimização dos processos de trabalho e a utilização da tecnologia da informação. O nosso novo site já foi lançado com várias inovações, inclusive interagindo instantaneamente com as redes sociais. A nossa jurisprudência atualizada, permitindo a pesquisa de todos os votos e posições deste tribunal nos anos anteriores. Instituímos uma comissão de crédito de auditoria de operação, ou seja, crédito externo, com o objetivo de auditar as operações de contratos e acordos firmados entre o Estado e organismos internacionais, de que são exemplos o BIRD,
em relação ao projeto RN Sustentável e o BID em relação ao Profisco RN, que é o projeto da melhoria e da modernização da arrecadação do governo do Estado. Este tribunal foi devidamente quase que investigado por esses órgãos externos. Fizeram uma pesquisa ampla para poder saber da competência e da capacidade do tribunal para esse tipo de auditoria que fica valendo para os organismos externos, para os organismos institucionais. Se o tribunal não estivesse competente, e só 13 ou 14 tribunais do Brasil têm esta missão. Não seria aceito a sua auditagem para os bancos internacionais. Não se pode omitir ainda, em matéria de controle externo, a significativa ação pedagógica desenvolvida pelo Tribunal por meio de sua Escola de Contas, professor Severino Lopes de Oliveira, instruindo e orientando os gestores jurisdicionados com vista à correta e eficaz aplicação dos valores e recursos públicos. Estamos deixando um projeto e também estamos deixando recursos assegurados, já que renovamos na nossa gestão o contrato de serviços oferecidos pelo Banco do Brasil ao nosso tribunal. E com a renovação desse contrato, eu deixo recursos assegurados para a construção no nosso terreno vizinho da nossa unidade, da nossa Escola de Contas. Tenho certeza que o conselheiro Carlos Thompson fará esta obra. Pensando no futuro da instituição e sob o efeito da exitosa experiência do primeiro plano estratégico, planejamento estratégico, concebido e implantado em minha primeira gestão de presidente desta casa, deixaremos já devidamente aprovado por este pleno, o qual, inspirado no princípio da continuidade administrativa, orientará o planejamento e a execução da gestão técnica administrativa do Tribunal no período de 2015 até 2021. Todas essas ações modernizadoras, somadas a tantas outras, oferecem destaque positivo à nossa administração, mas mesmo assim não posso deixar de ressaltar que sua concretização se deveu em muito e, sobretudo, a dois fatores determinantes, sem os quais nada ou quase nada teria se realizado: a atuação participativa e solidária do quadro funcional da Casa e a cooperação institucional oferecida pelos órgãos dos diversos poderes públicos e entidades não governamentais. E se assim foi, não me resta agora outra atitude, senão agradecer a todos e por tudo. E a hora é esta. Começo por agradecer a permanente e participativa atuação de todos os segmentos que compõem o setor dos recursos humanos deste tribunal, aos colegas conselheiros e auditores, aos quais nunca mediram esforços no cumprimento de suas competências, ao Ministério Público de Contas, na pessoa do seu procurador Luciano Ramos, virou um grande parceiro da nossa administração. Luciano não fugiu hora nenhuma em matéria de controle externo do desempenho de sua função de fiscal da lei, de um operoso e grande fiscal da lei, agindo sempre com muito zelo e efetividade
Parabéns, doutor Luciano, inclusive pela recondução. Aos assessores, aos mais próximos, aos mais distantes, aos dirigentes das unidades administrativas e aos demais servidores, efetivos, comissionados, cedidos e terceirizados. Todos mesmo, agiram sempre com dedicação e competência no exercício de suas atividades. À frente de todos esses segmentos, não posso deixar de ressaltar o quanto foi presente, o quanto foi sempre presente, com a contínua, competente e solidária colaboração recebida pelo meu vice-presidente, o ilustre colega conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Juntamente com os demais conselheiros, Tarcísio Costa, Renato Costa Dias, Maria Adélia Salles, Francisco Potiguar Júnior, Gilberto Jales, os auditores Marco Montenegro e Cláudio Emereciano, que recentemente se aposentou. Também não posso esquecer das entidades representativas do corpo funcional do tribunal. O Sindicontas, que é o nosso sindicato, presidido pelo servidor, inquieto e muitas vezes bravo, Romildo Vilar Ribeiro Dantas. Bravo mesmo, viu? Mas muito amigo e sempre solidário. E a Associação dos Inspetores de Controle Externo, presidida pelo competente técnico inspetor Alisson Amaral de Araújo Silva. Quero agradecer o significativo apoio recebido do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa, na pessoa de seus dirigentes máximos, a governadora Rosalba Ciarline e o deputado Ricardo Mota. Muito obrigado, governadora, e muito obrigado, presidente. Estendo meus agradecimentos às várias entidades e órgãos com os quais desenvolvemos acordos de cooperação interinstitucional, o Ministério Público Estadual, a OAB do Rio Grande do Norte. Instalamos a sala do advogado, lembrando, e para mim com muita satisfação e muita alegria, o nome do grande advogado José Arno Galvão, já falecido, e foi o meu consultor jurídico da minha primeira gestão. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o curso que eu já relatei há pouco, o SEBRAE, fiscalizando o cumprimento da pequena e microempresa, visando impulsionar o emprego nas pequenas comunidades e nos pequenos municípios. A ATRICOM, a Associação Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, o Instituto Rui Barbosa, que são os dois órgãos que gerem e que orientam os nossos passos a nível nacional. A FEMURNE, que é a Federação Municipal dos Municípios. A imprensa, a mídia de uma forma geral, a mídia falada, escrita, televisionada, das redes sociais, divulgando sempre as ações e prestigiando sempre este tribunal. Por último, um agradecimento todo especial ao Tribunal de Contas da União, na pessoa ilustre do seu presidente, ministro Augusto Nardes, que muito nos honra com sua presença nesta solenidade. Todo o Brasil, senhor ministro, é testemunha de sua destacada atuação como presidente da mais alta Corte de Contas do país, fomentando
fomentando em conjunto com os demais tribunais de contas e respectivos jurisdicionados o aperfeiçoamento da gestão pública, mediante o desenvolvimento de ações com tal finalidade, das quais são exemplos o diálogo público, as auditorias coordenadas, que são as auditorias operacionais, e o Pacto pela Boa Governança, que reuniu recentemente o presidente em exercício, Michel Temer, já que a presidenta Dilma Rousseff se encontrava no exterior, e todos os governadores eleitos, de todos os estados, onde entregamos um documento dos principais gargalos da administração pública. Entregamos esse documento ao governador eleito Robson Faria. Então, senhor ministro Augusto Nardes, receba desta presidência e leve deste tribunal como um todo o reconhecimento, e já fizemos isso em solenidade passada, entregando a medalha de Narto Mariz. Mas reafirmamos agora o nosso agradecimento, repito, por tudo que tem realizado em favor desta Corte de Contas, como também a atenção dada pelo ministro à minha pessoa. Mas, sobretudo, senhor ministro, pelo que o senhor fez e faz em benefício da sociedade brasileira. Feitos estes agradecimentos, passo para o segundo e último enfoque do meu pronunciamento, o qual consiste em saudar os conselheiros que hoje assumem os cargos que desempenharão à frente deste tribunal durante o biênio 2015-2016. Saúdo, portanto, em nome do colegiado, os colegas conselheiros que ao longo desta solenidade tomaram posse nos cargos de presidente e posse nos cargos de presidente, vice-presidente, ouvidor, diretor da Escola de Contas, presidente da Primeira Câmara e presidente da Segunda Câmara. A todos eles juntar-me-ei na condição de titular da Corregedoria para oferecermos todo o apoio e permanente cooperação ao conselheiro Carlos Thompson, que desempenhará como presidente desta Corte de Contas a função de maior destaque e que, ao mesmo tempo, demandará do seu titular esforço, habilidade e competência. Com efeito, a Constituição Estadual, ao dispor sobre a composição desta Corte de Contas, determinou que um de seus conselheiros deve ser escolhido dentre os membros do Ministério Público de Contas. Assim sendo, em 8 de julho de 2011, o então procurador Carlos Thompson foi investido no cargo de conselheiro deste colegiado, que passou a dispor em sua composição de um conselheiro detentor de abrangente e consistente formação acadêmica na área jurídica e, ao mesmo tempo, de um vasto acervo de conhecimentos e experiências por ele acumulados no exercício de atividades próprias do controle externo. Desde a sua juventude, passou a conviver funcionalmente com este tribunal, a começar como seu estagiário, ocupando posteriormente os cargos de assessor de gabinete, de conselheiro, consultor jurídico, procurador do Ministério Público de Contas e, em seguida, seu procurador-geral, após o que foi investido no cargo de conselheiro deste tribunal e agora empossado no cargo de seu presidente. Não hesito em afirmar que este tribunal em muito se beneficiará técnica e administrativamente à conta do perfil profissional do seu novo presidente. Meu caro conselheiro Carlos Thompson, tudo isso que eu disse é muito menor, e aí eu digo do fundo do coração, do que a nossa amizade
que nos uniu durante esses 2 anos de convivência diária. Essas palavras, apenas elas são minhas, porém o seu conteúdo e significado traduzem o sentimento dos meus pares, os quais tenho a honra de representar nesta oportunidade. Em nome deles, transmito-lhes os melhores e mais expressivos cumprimentos por sua eleição e posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentando-lhes os calorosos votos e, por que não dizer, a segura expectativa de que a sua formação e experiência técnica, associadas ao seu espírito público e de cidadania, darão causa ao aperfeiçoamento e efetividade do controle externo, em benefício da sociedade norte-riograndense. E para terminar, já me alonguei muito, mas meu discurso tinha 2 faces: falar da gestão e saudar Carlos Tom. Por isso eu peço um desconto na paciência dos senhores. Vou terminar de improviso, falando do fundo da minha alma e do meu coração. Na minha posse eu fiz quase um álbum de família. Minha família é muito curta, né? Tem poucos cargos, e comecei a falar deles e quase não termino, agradecendo o apoio da família. Mas não posso deixar de agradecer nesta hora aos meus pais, ao meu pai, que com 91 anos de idade está deixando de ser senador da República. A minha mãe, que está num momento muito difícil da sua vida. Aos meus irmãos, entre os quais eu sempre digo isso, Garibaldi, a quem sempre será a referência da minha vida pública. Lembro do papel deste tribunal no controle externo. Ministro Nardi, o senhor mais do que ninguém sabe que não existe democracia eficaz e moderna sem os recursos do povo sendo bem fiscalizados. Então, as nossas casas é um dos pilares mais fortes da democracia. Me lembro de todos que construíram cada pedaço desta casa. Não posso citá-los, mas posso vê-los nestes retratos. Todos os ex-presidentes nesta galeria, que com muito orgulho incluo por 2 períodos. Lembro de todos eles. Agradeço a todos eles. Lembro da minha casa, voltando à minha família, da minha mulher, Cibele, dos meus filhos, Gabriela, e aqui tem a grande autoridade para mim a maior autoridade, vereador Felipe Alves. Agradeço sempre o carinho deles. Por final, depois de agradecer a todos, vai a última palavra, como se fosse a palavra de um juvenil, de uma criança. Não existe palavra do menor ao maior, do mais antigo ao mais novo, para retratar toda uma felicidade e toda uma satisfação. Então, esta palavra eu vou dizer agora. A palavra mágica é: salve e viva o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. A partir de agora, dar-se-á o ato de posse dos novos dirigentes eleitos por este colegiado. Em primeiro lugar, ocorrerá a posse do conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, no cargo de presidente.
Solicito à secretária das sessões que proceda à leitura do termo de posse do conselheiro Carlos Thompson no cargo de presidente do Tribunal de Contas. Termo de posse do conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, para o biênio 2015-2016. Às 11h50 do dia 19 de dezembro de 2014, em sessão extraordinária, realizada no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, toma posse no cargo de presidente desta Corte o senhor Carlos Thompson Costa Fernandes, eleito presidente na 92ª sessão ordinária, realizada em 2 de dezembro passado, para o biênio 2015-2016, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar 464, de 5 de janeiro de 2012, combinado com os artigos 70 a 76 do Regimento Interno deste Tribunal, em razão do que é lavrado o termo assinado pelo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, cujo mandato expira em 31 de dezembro de 2014, e pelo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, recém-empossado no cargo acima mencionado. Natal, 19 de dezembro de 2014. Convido o conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes para, em conformidade com o disposto no artigo 74, parágrafo 4º do Regimento Interno, proferir o respectivo termo de compromisso. Prometo, no exercício do cargo, atuar com independência, cumprindo e defendendo as Constituições da República e do Estado, observando a lei e preservando, acima de tudo, os princípios da dignidade, da moralidade e da eficiência, promovendo, fundamentalmente, a justiça, a transparência da gestão e o controle da aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte o conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, convidando-o para, nesta condição, tomar assento à mesa e assumir a presidência dos trabalhos. Declarando-me honrado por haver sido empossado no cargo de presidente desta Corte de Contas, assumo com muita satisfação a presidência da presente sessão extraordinária, dando continuidade aos trabalhos consignados em sua pauta. Como primeiro ato sob a presidência do conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, dar-se-á a posse dos demais dirigentes do Tribunal de Contas do Estado. Solicito à secretária das sessões que proceda à leitura do termo de posse dos novos dirigentes nos cargos para os quais foram eleitos, por decisão deste colegiado.
Termo de posse dos conselheiros Maria Adélia de Arruda Salles Souza, Paulo Roberto Chaves Alves, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, Tarcísio Costa, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e Renato Costa Dias, respectivamente, nos cargos de vice-presidente, corregedor, ouvidor, diretor da Escola de Contas, presidentes da primeira e segunda Câmaras do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para o biênio 2015-2016. Às 11h55 do dia 19 de dezembro de 2014, em sessão extraordinária, realizada no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, tomam posse nos cargos de vice-presidente, corregedor, ouvidor, diretor da Escola de Contas, presidentes da primeira Câmara e segunda Câmara desta Corte, respectivamente, os senhores Maria Adélia de Arruda Salles Souza, Paulo Roberto Chaves Alves, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, Tarcísio Costa, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e Renato Costa Dias, eleitos na 92ª sessão ordinária realizada em 2 de dezembro passado para o biênio 2015-2016, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar 464, de 5 de janeiro de 2012, combinado com os artigos 70 a 76 do Regimento Interno deste Tribunal, em razão do que é lavrado o presente termo, assinado pelo conselheiro-presidente Carlos Thompson Costa Fernandes e pelos demais conselheiros recém-empossados. Natal, 19 de dezembro de 2014. Não, tem 1002. Tem 8 e tem 6 anos. Não. E vai crescendo, mas escurecendo o cabelo. Era bem olhinho também, né? Declaro empossados no cargo de vice-presidente a conselheira Maria Adélia Salles. No cargo de corregedor, o conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. No cargo de ouvidor, o conselheiro Francisco Potiguar
Cavalcante Júnior. No cargo de diretor da Escola de Contas, o conselheiro Tarcísio Costa. No cargo de presidente da primeira Câmara de Contas, o conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. E no cargo de presidente da segunda Câmara de Contas, o conselheiro Renato Costa Dias. Ouviremos agora o pronunciamento do Procurador-Geral Luciano Silva Costa Ramos, que, em nome do Ministério Público de Contas, saudará o presidente Carlos Thompson Costa Fernandes e demais conselheiros que acabam de serem empossados. Senhor presidente Carlos Thompson Costa Fernandes, aqui tenho a honra de, em quase primeira mão, chamá-lo de presidente do Tribunal de Contas, já empossado como tal. Autoridades presentes nessa seleta mesa que reúne autoridades dos mais diversos níveis, não só no nosso Estado, como na nossa República, as quais saúdo nas pessoas da governadora Rosalba Ciarline e do governador eleito Robson Faria. Todas as autoridades já nominadas sintam-se devidamente homenageadas. É uma honra, sem sombra de dúvida, recebê-las no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, familiares do empossado presidente do Tribunal de Contas, da vice-presidente do Tribunal de Contas, doutora Adélia, familiares a que tenho a honra de ter um carinho especial e saúdo na pessoa de dona Bernadette Fernandes, e sintam-se todos também acarinhados com esta fala. Todos presentes, membros do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte, o doutor Ricardo, o doutor Tiago aqui presentes, que também me antecedeu na Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas. Faço um registro carinhoso da presença do Procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe, doutor Eduardo Hollenberg, que, por um acaso do destino, não se tornou Procurador do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte, porque Sergipe, sua terra natal, o chamou antes, mas ele fez questão de estar presente na posse de uma figura tão ímpar quanto é o presidente ora empossado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Meus senhores e minhas senhoras, todas as autoridades aqui presentes, mais uma vez eu me vejo diante da missão de cumprimentar não apenas Dr. Carlos Thompson, como também Dr. Adélia e os demais membros do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Paulo Roberto, nosso futuro corregedor, mas que continuarei a chamar de presidente. Tão firme foi a condução e a relação estabelecida ao longo desse biênio. Doutor Tarcísio Costa, futuro e já empossado diretor da Escola de Contas, doutor Poti, que será nosso ouvidor, doutor Gilberto, presidente da primeira Câmara, e doutor Renato Dias, presidente da segunda Câmara. O time está escalado. E nessa minha missão de saudar os empossandos, ainda ontem, o que dá mostra desse novo ciclo que se abre, ainda ontem, numa entrevista na Rádio 96, diziam: agora haverá uma zaga dura, desculpem a expressão, sobretudo aqueles que não gostam de futebol, a zaga dura formada, supostamente, por mim e por o presidente empossado Carlos Thompson. E talvez com essa expectativa que muitos hoje acompanham esse momento, sim, histórico, em que mais um novo ciclo se conclui com pleno êxito e outro ciclo se abre no Tribunal de Contas do Estado. É um ciclo histórico, sem sombra de dúvida, e farei as devidas menções a isso, mas não se pode esquecer, e ao pensar sobre isso, eu lembro automaticamente a frase de Carlos Drummond de Andrade, que diz que é preciso que tenhamos ciclos sempre se acompanhando do seu encerramento e um novo começo, pois o ser humano ele não consegue viver
num eterno contínuo, quer seja de felicidade, quer seja de infelicidade. Então, se há tanta expectativa nesse ciclo que se abre hoje, é porque muito foi plantado no ciclo que hoje se encerrou, e aproveito não só para agradecer as gentis palavras do presidente Paulo Roberto, como destacar o seguinte: eu tenho uma frase em minha vida, muito retirada da filosofia de minha mãe, mas é de um filósofo francês, que diz que nós somos 50% daquilo que gostaríamos de ser e 50% daquilo que os outros nos fizeram. E se esse primeiro biênio que estive à frente da Procuradoria-Geral, com certeza, chega à sua conclusão com um saldo positivo, muito desse saldo positivo, presidente Paulo Roberto, é fruto dos méritos de sua gestão, que, graças a Deus, tiveram um terreno plano e muito fértil, tanto para o Tribunal de Contas do Estado, quanto para o Ministério Público de Contas e, em síntese, para o controle externo e para o Estado do Rio Grande do Norte. Por isso, não poderia deixar de lhe dar essas palavras de agradecimento e também desejar-lhe sucesso na nova missão como corregedor. Ao lado disso, neste ciclo que se inicia, essa expectativa se dá de maneira talvez diversa e única, tendo em vista que o conselheiro Carlos Thompson carrega em si muito do DNA do Ministério Público. E não estou com isso a dizer que será um julgador, alguém com pele de julgador, mas sob as vestes de um membro do Ministério Público, pois sabe muito bem o conselheiro Carlos Thompson o papel de cada um, e faço o seguinte registro. Na primeira sessão que tive a oportunidade de estar presente, em que ele atuou como conselheiro, não por acaso, em um dos seus primeiros votos, discordou do Ministério Público. E ali deixava claro: as missões são inerentes ao dever funcional de cada um, e assim tenho certeza que ele conduzirá a presidência do Tribunal de Contas do Estado. Até mesmo porque, se há nele o DNA do Ministério Público, sobretudo o Ministério Público de Contas, que ele também ocupou, também há diversos outros, não só pelos cargos que passou pelo Tribunal de Contas do Estado, de estagiário a presidente, sem escalas, passando por cada um dos degraus que compuseram o seu amadurecimento institucional, também carrega, sem sombra de dúvida, um DNA que é o mais importante de todos, com certeza, que é a soma dos méritos traçados por Dona Bernadette Fernandes e Dr. Francisco de Assis Fernandes, também, não por acaso, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Então, com todo este DNA e com esta gama de possibilidades, é que, na manhã de hoje, todo o Estado, com maiores ou menores nuances, a quem diga casca grossa, eu não acho que seja, ou pelo menos não tanto, porque me recordo no dia 4 de junho de 2003, tenho essa mania de, apesar de novo, olhar tanto para os registros do passado, quando ele discursava como primeiro colocado no concurso para procurador do Ministério Público de Contas e também falava do apoio que a sua esposa, Carol, até hoje sempre o apoiando em todas as suas caminhadas, o possibilitou chegar aqui e chorava e arrancava lágrimas a respeito disso. Então, talvez, talvez não, com certeza, sob essa casca grossa também bate um coração. Isso nós tenhamos certeza. E para não me alongar nesta saudação, deixo, e eu que tenho essa mania de às vezes plagiar músicas, de parafrasear músicas, deixo, se posso, lhe dar uma mensagem de apoio e que é extensiva, evidentemente, a todos que tomam posse na data de hoje, conselheira Adélia, famoso algodão entre cristais, a presença feminina no nosso plenário. A mensagem que eu tenho a dizer aos senhores é: não deixem o interesse público morrer. Não deixem o interesse público acabar. O Tribunal de Contas só existe em função do interesse público, nascido para ele guardar. Muito obrigado.
Ouviremos agora a palavra do ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui para prestigiar esse momento importante do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Eu que sou rio-grandense do Sul e sou admirador dos rio-grandenses do Norte, fico muito feliz em presenciar esse momento e fiz questão de vir aqui hoje, primeiro para agradecer a todo o Tribunal de Contas, na pessoa do Paulo Roberto, que presidiu esse período, para que pudéssemos fazer uma grande transformação, para não chamarmos revolução, na Corte de Contas do Brasil, que é o TCU, mas também irmanados e unidos com os Tribunais de Contas dos Estados, para estabelecermos um novo norte, de trabalharmos em conjunto, mais de 30 tribunais de todo o país, para mostrarmos os gargalos da nação brasileira. Então eu vim aqui agradecer a você, Paulo Roberto, inicialmente, porque foi uma das pessoas mais importantes nessa articulação que fizemos com todos os tribunais do nosso país, para que pudéssemos conscientizar que nós, trabalhando juntos, seríamos mais fortes e teríamos capacidade de mostrar à nação brasileira de que é necessário planejar, e propusemos um grande pacto pela boa governança, quando realizamos agora, há poucos dias atrás, no dia 17 de novembro, um grande evento em Brasília, com a presença dos governadores, e quero agradecer aqui ao governador que tomou posse, aliás, recebeu a sua diplomação e vai tomar posse agora em 1º de janeiro, Robson, que esteve lá participando desse grande momento para discutirmos o país. E nós pudemos mostrar para cada estado os principais gargalos. E foi sob a liderança do Paulo Roberto que conseguimos fazer isto e estabelecermos esse diálogo com todos os governadores, também entregando para a presidência da República os 5 gargalos mais importantes da nação. Foi um momento ímpar e isso demonstra de que é necessário o diálogo, a conversa entre os poderes da República. E aqui está também a governadora Rosalba, que durante todo o seu período sempre esteve conosco, dialogando, buscando informações para fazer os seus projetos, para poder receber bem na Copa. Me recorda da preocupação da governadora Rosalba, de o máximo empenho que se dedicou, juntamente com o prefeito Carlos Eduardo, para que pudéssemos ter condições do Rio Grande do Norte receber bem os torcedores e mostrar a hospitalidade dessa terra, dessa esquina do Brasil, que é um destaque no turismo, e por isso eu fico muito feliz de ter trabalhado em conjunto com o Paulo Roberto, e queria deixar aqui, então, como gratidão, que é a memória do coração, meu caro Paulo Roberto, um muito obrigado do TCU, porque você foi um dos artífices dessa grande articulação para que pudéssemos chamar todos os tribunais de contas. Contatamos com 40 mil gestores, diálogo público em todos os estados brasileiros, e o Rio Grande do Norte foi parceiro, irmão nosso, e por isso que eu vim aqui hoje, também para dizer ao Carlos Thompson, de que com certeza o Assis Fernandes, seu pai, que foi o orientador, junto com a sua mãe, que está aqui, a dona Bernadette, junto com a Ana e a Wara, que estão aqui, as suas irmãs, e com os seus filhos e a sua esposa, a Carol, que estão aqui, com certeza foram o sustento sobre a liderança do seu Assis Fernandes, procurador e secretário de Estado, figuras importantes para que chegasse a essa trajetória e a esse momento ímpar de ter iniciado aqui como estagiário e hoje ser presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Meus cumprimentos, meus parabéns. E nós, brasileiros, temos que nos unir, porque o momento que vivemos, Carlos Thompson,
e eu gostei do que falou da racionalidade, da economia, usar somente 0,38% do que é disponível, Maria Adélia. Com certeza, você e o Carlos Thompson vão continuar na mesma linha de fazer racionalidade, de fazer economia, fazer eficiência, fazer eficácia, gastar bem o dinheiro público. E nós temos essa missão de ver as contas dos estados, ver as contas da nação, e eu sei das dificuldades da governadora Rosalba, e que o futuro governador também enfrentará as mesmas dificuldades, especialmente porque vivemos, meu caro ministro Garibaldi Alves, uma situação, e Vossa Excelência conhece muito bem a situação da Previdência no Brasil, quantas vezes conversamos sobre isso, das preocupações que temos em relação ao futuro do país, se não fizermos um grande trabalho para buscar eficiência, eficácia, economicidade, com certeza poderemos ir para um caminho semelhante ao que está passando a Rússia agora, o que passou Portugal, Espanha, Grécia, que tiveram que cortar o salário de 50% das pessoas, da estrutura do Estado, dos seus países. Será que chegaremos a isto? Crescemos 0,3% somente esse ano. Muito pouco para manter a estrutura do Estado, até porque a população está invertendo, cada vez mais velha e cada vez menos jovens. Em 15 anos, em 2030, isso muda daqui a 15 anos, praticamente. E se não tivermos crescimento acima de 4%, 5%, meu senador Agripino Maia, nós não teremos condições de pagar os salários em breve tempo, em curto tempo. Portanto, é necessário racionalizar, como está sendo feito aqui. Mas, além disso, nós precisamos de um grande pacto no país, e eu falei agora, quando também tivemos a cerimônia de posse lá no Tribunal de Contas para a presidente Dilma. Falei e falarei aqui novamente que o Brasil precisa de 3 pactos, meu caro senador Agripino Maia, e especialmente o senador Garibaldi, que são grandes articuladores, continuando a história de Dinarte Mariz e de Aloysio Alves em projeção em nível nacional, 2 senadores como expoentes do Rio Grande do Norte em Brasília, no Congresso Nacional. Precisamos dessa grande articulação, um pacto pela boa governança, como estamos propondo. A Corte está propondo isso, o TCU e as cortes de todo o país, porque é o momento de nos unirmos e termos capacidade de cooperar, meu caro Luciano, para que a gente possa avançar como nação. Um pacto pela boa governança. Mas, além disso, também um pacto federativo. Não pode ser descartado. Não podemos continuar tratando os estados e municípios como primos pobres deste país, quando não se tem recursos mais para investimento. Se tem recursos para pagar folha e praticamente não sobra recursos para investimentos. Um pacto federativo, uma reforma tributária, onde que a União não fique com 80% e que os estados possam ficar, no mínimo, com uma parcela de 30% dos tributos. Um pacto federativo, levando em consideração os municípios, os estados. É necessário se discutir isso no Congresso, e o momento é agora que começa um novo período. Portanto, um pacto federativo é fundamental para unir o Brasil, para evitar uma desunião no futuro. Porque como estão andando os estados, cada vez mais se inviabilizam os estados e os municípios também. Ou seja, tem municípios aqui na região Nordeste, como em outras regiões, que são dependentes do FPE e do FPM, ou do Bolsa Família, ou dos aposentados. Temos que criar outras zonas de desenvolvimento para o crescimento da região, como aqui na região Nordeste. Temos a Zona Franca de Manaus, por que não criar uma Zona Franca para atrair o turismo nesta região, que tem um potencial, que é a esquina do Brasil, que tem um potencial imenso. Por isso, governador Robson, eu quero lhe agradecer muito, porque o senhor participou de um debate o dia todo, lá em Brasília, conversando, tivemos um talk show com os governadores, debatendo os problemas da nação. E nós, controle, nos propusemos a fazer isso, porque nós somos permanentes, os governantes mudam de 4 em 4 anos. Então, pacto pela boa governança, pacto federativo, reforma tributária e, finalmente, um pacto político.
Com 28 partidos fica muito difícil administrar o país. E os interesses coletivos, muitas vezes, são divididos com os interesses de grupos partidários que são importantes na democracia, mas o coletivo está acima de qualquer interesse apenas político-partidário. Então temos que ter essa noção. E eu gostaria, portanto, Paulo Roberto, de dizer que estamos lá para trabalharmos em conjunto. E fica o desafio aqui desta cooperação que eu estou convivendo e que convivi durante esse meu período na presidência do Tribunal de Contas da União, e que o Rio Grande do Norte foi um exemplo de parceiro, de amigo. Eu gostaria de deixar uma frase, de certa forma, que encerra a tua gestão, Paulo Roberto, e uma frase que também fica para o Carlos Thompson para o futuro, que é de um grande estadista americano, que diz o seguinte: não podemos viver numa penumbra cinzenta que não conhece nem vitórias e nem derrotas. É necessário termos coragem e determinação e fazer o bom combate e buscar a vitória. Mesmo que a gente, em determinados momentos, encontre barreiras que se interponham, mas combater o bom combate e cumprir a carreira que foi proposta, com certeza o Carlos Thompson vai fazer, continuando o teu trabalho, Paulo Roberto, para que a gente possa ter um futuro e uma energia mais positiva para a nação brasileira. Não podemos perder a fé nem a crença no país. Temos que acreditar de que é através da união, através da cooperação e através do trabalho planejado é que se avança como nação. Portanto, eu queria somente deixar o meu agradecimento e vim aqui para dizer isto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, que sai de boas mãos e continua em boas mãos pela história que Carlos Thompson tem do seu pai, da sua mãe e da sua família. Portanto, sejam felizes e conte com o TCU para continuarmos trabalhando em 8 mãos pelo Brasil. Muito obrigado. Usará da palavra neste momento, para seu primeiro pronunciamento como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Excelentíssima Senhora Rosalba Ciarline, governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Excelentíssimo Senhor Deputado Ricardo Mota, presidente da augusta Assembleia Legislativa do nosso Estado, Excelentíssimo Senhor Desembargador Aderson Silvino, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União, que muito nos honra com sua presença, e eu desde já, quebrando um pouco do protocolo, agradeço as palavras que Vossa Excelência transmitiu, não só para mim, mas para todos nós que fazemos parte desta Corte de Contas e para o nosso Estado. Excelentíssimo Senhor Senador e Ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, Excelentíssimo Senhor Senador, Presidente do DEM Nacional, José Agripino Maia, Excelentíssimo Senhor Vice-Governador e Governador eleito e diplomado na tarde de ontem, Senhor Robson Faria, Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Alves, prefeito da nossa querida e amada cidade do Natal, Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, presidente eleito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e filho do renomado e ilustre
Procurador de Contas, Múcio Vilar Ribeiro Dantas. Excelentíssimo senhor desembargador José Barbosa Filho, que representa neste ato o egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Excelentíssimo senhor Luciano Ramos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, e meu dileto e fraterno amigo. Excelentíssimos conselheiros, decano Tarcísio Costa, Paulo Roberto Chaves Alves, Renato Costa Dias, Adélia, minha querida amiga Adélia, Francisco Potiguar e eminente Gilberto Jales. Demais autoridades presentes ou representadas, minha querida família, em que eu saúdo na figura dos meus dois tesouros, Tiaguinho e Dudu. Minhas senhoras e meus senhores, ao fazer uma leitura do significado do mandato que a mim foi outorgado pelos meus eminentes pares à frente da presidência deste egrégio Tribunal de Contas, incessantemente uma palavra ecoa nos meus pensamentos: responsabilidade. É sob essa perspectiva que idealizo no meu íntimo a função que desempenharei a partir deste ato. O desafio que me atribuo é de fazer uma escorreita gestão, não apenas sob o ponto de vista meramente formal, mas também e sobretudo de atuar com vistas ao fortalecimento institucional deste tribunal, conferindo-lhe, por essa via, eficácia e efetividade no combate incessante ao desperdício do dinheiro público e à corrupção, evidenciando assim, em última ratio, dentre as instituições republicanas representativas de nosso Estado, resultados concretos no cumprimento de suas competências constitucionais. A partir de hoje, distancio-me da honrosa e sempre difícil missão de julgar, para me investir quase que totalmente no papel de gestor. Função esta tão desgastada numa sociedade que, por um lado, prima pelo imediatismo de duvidosa importância, porquanto de visão rasa, superficial, e por outro, diga-se, antagonicamente, está cada vez mais ciosa do interesse público que deve permear as ações daqueles que estão investidos nas funções públicas, de que dimensão e escalão forem, cobrando-lhes que exponham à vista a legitimidade de suas decisões, o que fazem de bom em prol da sociedade, o que tem a mostrar de produtivo em proveito do bem comum. E é bom, muito bom que seja assim. Esse comportamento, sem dúvida, demonstra maturidade social e começa a revelar um traço da nossa nação que muitos acreditavam inexistir, dada a sua passividade histórica. O Estado brasileiro está pesado, inflacionado e ineficiente. Os bons ventos já não sopram como dantes. E o nosso querido elefante, infelizmente, não dista disso. Os números estão aí para serem encarados sob o prisma inevitável da realidade. E as circunstâncias adversas, que ainda não se manifestam como fatos consumados,
clamam por um olhar coletivo, do todo, e não de partes, sob pena de restarem intransponíveis e terminarem por atingir o conjunto, tornando todos vítimas e não atores de mudanças. Pois, como disse o controvertido Bernard Shaw, não há progresso sem mudanças. E quem não consegue mudar a si mesmo, acaba por não mudar coisa alguma. Esse sentimento de responsabilidade, a que mencionei inicialmente, me induz justamente a perguntar o que a sociedade norte-riograndense espera e almeja, não apenas de mim, que serei tão somente um mero timoneiro e temporário dessa nau, mas de todos nós que fazemos e integramos o Tribunal de Contas do Estado. A complexidade dessa resposta traz consigo, invariavelmente, o enredo de que gerir a coisa pública é administrar bem alheio de terceiros, como dizia o saudoso Rui Cirne Lima. E, para tanto, não deve haver espaço para o improviso e submissão a interesses destoantes, mas há aquilo que se acha digno de atenção: gerir o que é dos outros com o mais absoluto zelo, dedicação, lealdade e honestidade. Daí que, buscando sempre a máxima transparência na gestão do patrimônio do povo, este sim, legítimo proprietário, nós somos meros inquilinos, irei administrar esta corte, prestigiando em grande intensidade os servidores desta casa que, pela força preponderante do mérito, mostraram ser capazes de disponibilizar sua prestigiada intelecção e disposição quase atlética para defenderem em todos os matizes o interesse público, dando resultados reais em razão de sua força laborativa. Os números estão aí para quem quiser ver. A título de exemplo, o mesmo de prestação de contas, já que a publicidade aqui se impõe, e esta será, repito, um traço, um autêntico vetor da nossa administração, vale dizer que somente durante o presente ano, este tribunal, por intermédio do Ministério Público de Contas, encaminhou aos entes públicos credores, Estado e municípios, para fim de execução fiscal, processos provenientes de decisões condenatórias de débitos e multas que atingiram a significativa cifra de 182 milhões de reais. É assim que devo e pretendo administrar, com a efetiva e decisiva colaboração dos meus eminentes colegas de bancada, cuja menção destacada faço na pessoa da minha sempre querida amiga Adélia, agora minha vice-presidente, dos auditores, dos membros do Ministério Público de Contas, e aqui também faço referência especial ao eficiente chefe da instituição, o Procurador-Geral Luciano Ramos, agradecendo-o pelas palavras a mim dirigidas, e todos, repito, todos os demais servidores desta Corte de Contas. Ao lado disso, buscarei manter com as demais instituições do nosso Estado uma relação de plena harmonia e respeito mútuos dentro do plexo de forças competenciais
estabelecidas no Estamento Constitucional Brasileiro. É essa a compreensão que extraio e a forma como vivo e valorizo a República e também o Estado Democrático de Direito, no qual os poderes executivo, legislativo e judiciário e os órgãos autônomos, esta Corte de Contas e o Ministério Público, têm, cada um, uma conspícua missão a cumprir. E é louvável que se desincuba dela. E agora me refiro somente em volta da instituição a que pertenço, já que me faltam credenciais para falar das outras. E me imponho como um propósito irremovível exercê-la com sabedoria e equilíbrio, alinhado ao script individual e intransferível que o Tribunal de Contas conquistou no plano normativo, constitucional e legal, e vem conquistando cada vez mais sob o respaldo da legitimidade. Ao final, quero verbalizar 2 gestos. O primeiro, de agradecimento pela confiança que meus colegas conselheiros depositaram em mim. E o faço pelo dever do reconhecimento na pessoa do então presidente Paulo Roberto Chaves Alves, com quem convivi com mais proximidade durante a sua gestão como seu vice, função que, saiba, muito me honrou e me ensinou. Agradeço também a Vossa Excelência a saudação que me fez há pouco. Atrevo-me a dizer que só a sua generosidade a justifica. O segundo é mais do que um gesto. Hei-vos de pedir, pedindo, contrariando aqui o padre Antônio Vieira. E esse pleito vai endereçado aos que fazem esta Corte de Contas, pois tenho a convicção de que, na linha do que é assentado por Hannah Arendt, quem habita este planeta não é o homem, mas os homens. A pluralidade é a lei da Terra. Peço o empenho de todos, a fim de que o tribunal continue a imprimir conquistas cada vez mais definitivas em torno da efetividade de sua atuação como órgão constitucionalmente autônomo de controle das receitas e despesas públicas do Estado do Rio Grande do Norte. De minha parte, projeto na minha consciência, nesse momento de autêntico compromisso com o povo potiguar, as sábias palavras de Edward Hale: sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas ainda assim posso fazer alguma coisa. Não é porque não posso fazer tudo que vou deixar de fazer o que posso. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Excelentíssimas autoridades, demais ilustres convidados, chegamos ao término
dos trabalhos constantes da pauta desta sessão extraordinária, cuja realização teve por finalidade dar posse aos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, os quais foram eleitos para mandato a ser cumprido no biênio 2015-2016. Minhas palavras finais são de atencioso agradecimento às excelentíssimas autoridades, demais convidados que, com suas honrosas presenças, abrilhantaram esta solenidade, homenageando a um só tempo esta Corte de Contas e seus novos dirigentes. Sirvo-me da oportunidade para, por fim, transmitir a todos os presentes sinceros votos de um Feliz Natal e um próximo para o Ano Novo. Está encerrada a presente sessão. Todos os senhores são convidados a participar de um coquetel no saguão de entrada do Tribunal de Contas do Estado.
you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say